Eu tô andando nesse país desde alto, quinta-feira. Eu já fui a Minas Gerais, já fui a Belo Horizonte, a Contagem, já fui Vai. Juiz de Fora, já fui ao Rio de Janeiro, inaugurar cada, já fui a Pernambuco, já fui, sabe, a Bahia, e agora estou aqui em Osasco. Ontem eu fui a Campinas. E amanhã, domingo à noite, eu viajo para Bolívia para participar do Mercosul. Vou lá, primeiro no Paraguai, depois. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu tô falando com conhecimento de causa. Meu Deus, cara, a estratégia desses populistas é igualzinha. Cara, os caras, assim, é assim, você pode colocar os dois vídeos pra rolar, um na sequência do outro. É o imbrochável e é o cara que tá pegando. pegando. Tem muita energia e blá blá blá. É impressionante, né, cara? É impressionante. E como a linguagem é a mesma, né? A estratégia é a mesma. Assim, tá tudo ferrado, tá tudo dando errado. E o cara apela pra um discurso de virilidade, como se, assim... É que eu evito falar palavrão, eu quase não falo, não gosto de falar, mas ele tá viril pra... Deu o Brasil, né? Virilidade, ele precisa de o coragem. Brasil. Não, é pra ferrar o Brasil, né? Essa virilidade que esses caras têm, porque né, é a única que transparece pro povo, né? Pras pessoas, pro cidadão, é o que esses caras estão fazendo com o país. E o que eles estão fazendo com o país? Eles estão usando essa virilidade toda para conduzir o país para uma coisa melhor? Não. Não, o outro saiu deixando o país todo arrebentado. Nossa. Todo arrebentado. Um rombo desgraçado que distribuiu dinheiro a dar com pau para tentar se reeleger. Você tava falando agora há pouco, eu falei isso na live da tarde também. Vocês são incompetentes, vocês não conseguiram reeleger um fulano que tava com metade do país na mão, que gastou zilhão de dinheiro e não conseguiram reeleger e botaram a culpa na gente? Então assim... Um saiu deixando o país assim completamente escangaçado. Aí vem o outro. Tá 1 ano e meio. Ficou numa bravata do caramba. Aí entrou e agora não consegue botar o país num trilho. E fica apelando pra virilidade. Pra quê? Você acha que o brasileiro vai abrir a perna pra você vir? Entendeu? Você acha que é isso? Não é. Você acha que você tá onde? É Brasil, não é brasileirinhas, não. O Paulo tá com muitas referências. Essa live está ficando impossível. Eu só não sinto aquele episódio que você não comentou, que você disse que é absolutamente censurável. Ele sabe. Não, o Saf ali tá que não se aguenta. O cara tá pensando que é brasileirinhas. É o Brasil, isso aqui é um país, pô. Caramba, vamos levar a sério. Os caras não levam a sério. Mas também o povo tem muita culpa, viu? Eu vou dizer, o povo brasileiro, assim, tá precisando de chicotada, viu? Assim, o povo brasileiro tá passando vergonha num nível muito profundo. Eu até tuitei recentemente dizendo que o povo deveria recobrar a sua dignidade. Porque, assim, a quantidade de picareta, canalha, pessoas que obviamente não são sérias, que estão sendo acolhidas por milhões e milhões de brasileiros o tempo inteiro, sim, toda hora, em todas as áreas. Sim. Fica muito complicado quando você vê essa situação. Porque a gente teve o Bolsonaro, que foi isso aí que todo mundo viu. Agora a gente está tendo esse governo petista cansado. Mas o PT é um partido histórico, que já teve projeto e tal. Aí aparece, como uma grande novidade da direita, esse Pablo Marçal. Aí aparece esse cara aí, que obviamente é um enganador. Por que não vê isso aí? Como é que a pessoa vê aquilo ali e não percebe? As pessoas veem, elas querem ser enganadas. Então, aí fica complicado, cara. Porque assim, se o povo... Se milhões e milhões, dezenas de milhões de brasileiros estão com vontade de serem feitos de otário, com vontade de serem feitos de trouxa, com vontade de serem enganados, com vontade de serem humilhados... Aí, cara, aí não dá pra mudar absolutamente nada. Aí fica inviável fazer qualquer coisa, cara. Porque
assim, o próprio povo ele tem que entender que pô, não tá indo bem, né? Ou alguém em sã consciência, algum brasileiro em sã consciência, não precisa ser uma pessoa educada. Pessoa simples, sabe? Com a escolaridade básica. Alguém acha que o país está bem? Ninguém acha. Não tem ninguém que... Não, tá tudo indo muito bem, eu tô feliz. Agora sinto que o futuro tem esperança, o futuro me traz coisas muito boas. Ninguém acha isso. Todo mundo tá vendo que tá uma bosta. E, pô, as pessoas não conseguem ter um mínimo de reflexão autocrítica e perceber que elas não estão indo por um bom caminho. Por exemplo, a quantidade que eu vejo dessas igrejas... Você é cristão, você sabe disso. Para você deve ser um grande peso ver que há uma quantidade grande de igrejas que são dominadas por picaretas. Sim. Entendeu? Que aí o cara é o pastor e ele fica ali, sabe... Obviamente, se locupletando a grana do fiel, todo mundo percebe aquilo. É uma coisa totalmente sem humildade, sem parcimônia. Sem nada. O Edir Macedo, por exemplo, o Edir Macedo tem mansões. Todo mundo sabe disso. Sim. O cara tem uma das maiores igrejas do Brasil. Ele tem mansões gigantescas. E você tem milhões de pessoas que vão no Universal e que acham que isso não é nenhum problema. Uhum. Sendo que Jesus, né, o fundador do cristianismo, era um homem pobre, era um marceneiro, que não tinha, como diz o Evangelho, lugar para botar a cabeça, que andou com pessoas humildes, sabe, que você caminhava pela Galileia, tá pregando, sem nada. Mas a imitação, quem é, assim, a figura no Ocidente que imitou Jesus de forma exemplar? São Francisco de Assis, né? O Edir Macedo se parece com São Francisco de Assis? Pablo Marçal se parece com as pessoas? É uma pergunta, porque assim, se ela não se parece, se ela não passa aquela energia, então, perceba, tem alguma coisa errada. É muito estranho. Quer dizer, as pessoas não conseguem perceber que tem alguma coisa de errado nisso tudo. Ou o cara fica aí falando de Jesus, Jesus pra lá, e fica aparecendo de helicóptero, dizendo que é multimilionário, e outro pastor fica lá, uma mansão gigantesca, e no meio do luxo, vivendo que nem um nababa. Porra, isso está errado, e a pessoa não vê. Aí a pessoa tá nessa aí, ela não percebe, não vê que tem um esquema por trás, que tá tudo torto. Então, assim, se ela vai apostando nisso, insistindo com isso, então ela merece. Merece. Pô, o brasileiro merece o que tem. Essa é a verdade. Precisa mudar, cara. Precisa ter um pouco de senso da realidade, né? Ô, Saf, coloca aí. O Saf botou aí, ele achou o vídeo pra ver como é exatamente a mesma coisa, né? Apenas para termos um comparativo. A título de ilustração Exatamente. comparativa, né? Nossa, Vai lá. perfeito. E play. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Olha lá. Imbrochável, 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 imbrochável. E as pessoas estão felizes. É isso. Não, ouvindo um fulano. Imbrochável, Obrigado pela Sua vida minha tá uma segunda bosta, vida. tá toda brochada, você não Pela consegue missão fazer que me deste, porcaria nenhuma. pelas E tá lá, mãos imbrochável, de porque ele é meu 58 presidente, milhões ele é o de capitão. pessoas. Ah, vai. Para estar à frente. É isso. Entendeu? Então é difícil, né? Eu tô ficando bem já de saco cheio de tudo, sabia? É bem Eu difícil. acho que se isso não mudar, assim, em 5 anos eu vou estar tão saturado que eu já vou estar uma pessoa amarga. É sério, o futuro do Brasil me deixa irritado, porque eu vejo a repetição das coisas, sabe, a insistência, a teimosia de errar, o desejo de errar. Eu acho assim, inconcebível, eu falei do Paulo, mas vou falar de novo, eu acho inconcebível que este cara tenha intenção de voto para a prefeitura de uma cidade importante Não tem pouca intenção. São Paulo, é isso. A intenção Não é de só voto que aquele- ele tem, que ele tá com bastante. 8, 9, uma coisa assim. 11, 11 já 12, está com 11. sei lá. Eu acho isso inconcebível. Como pode? As pessoas fizeram essa opção pro Bolsonaro e elas insistem. Então, assim, se vier outro picareta daqui a 2 anos, aí vai dar certo. Aí se daqui a 4 anos vier outro picareta, quando é que vai acabar? Só vai ficar o quê? Eternamente colocando picaretas pra frente das coisas e acham que alguma coisa vai mudar no país, vai melhorar? Não vai, né? Não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Mas assim, é meio que o sinal dos tempos, né, Ricardo? Assim, é meio... Parece que é um... Tudo bem que esse tempo tá durando muito, mas assim, aquilo, eu já tá até falando aqui. É muito difícil você ter uma democracia saudável
com uma população que não é educada? Acho que não tem como, né? Eu sei, mas eu acho que piorou muito. Sim, não, é claro, porque a educação também piorou, né? A educação também. Hoje a gente falou de à tarde, o Saf colocou um videozinho aí de uma professora que estava falando com os alunos e enquanto ela estava explicando, eles estavam perguntando para ela um negócio que ela estava explicando. Tipo, ó, abra o caderno. É para abrir o caderno? Ah, não sei o que, mas abra um livro na página. Livro é para abrir. Que livro que é para abrir? Sim. E assim, o pessoal tá no chat, não, esse vídeo é fake. Eu falei, ó, gente, se esse vídeo é fake, Tem ele milhões de outras realidades. ele é só que estão aí. um exemplo do que acontece na realidade. Segunda-feira eu cheguei numa sala de aula de primeiro ano do ensino médio. Não era de criança igual o vídeo, não. Ensino médio. 15 anos, 16 anos. Ó, atenção, os nomes que eu vou chamar aqui. Aí eu chamei os nomes todos. E ele, tô aqui, presente, tô aqui. Quando eu terminei de chamar os nomes, eu falei uma coisa que eles tinham que fazer. Aqueles nomes que eu chamei, tinham que fazer tal coisa, uma atividade lá. Passou 1 minuto. O fulano que eu chamei, que levantou a mão dizendo, tô aqui, ele... Professor, É pra fazer o quê? meu nome tá aí? Agora, segunda-feira agora. Você tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, sei como é que é. como que a gente vai ter um país saudável, uma democracia, não sei o que, tal, assim, com a população que tá regredindo intelectualmente E moralmente. e moralmente? Moralmente. A regressão é isso. É uma regressão intelectual e uma regressão moral. As pessoas estão piorando. Tem uma coisa que eu estava pensando na minha casa antes de vir para o News que eu queria comentar. Em qualquer momento, eu vou aproveitar e vou comentar aqui. Havia antes, Paulo, você sabe disso, você é bem mais velho que eu, conhece mais o Brasil do que eu também. Antes dessa fase que nós estamos, o jeito malandro brasileiro, que é quase um arquétipo do Brasil, muito antigo, tá lá em Macunaíma e tal. E tinha uma coisa brejeira, uma coisa que havia um charme naquilo ali. Era o Garrincha, era o Zé Carioca, era um malandro sambista, era aquela coisa que tinha um charme e ele estava dentro de uma era como se fosse uma pedra num ornamento do caráter do povo brasileiro. E havia um charme, havia algo de interessante naquilo ali. Por quê? Porque esse malandro, normalmente, ele era inteligente, no sentido de que ele tinha uma lábia, uma velocidade para estar ali na interação social. Havia uma leveza também associada a isso. Uma coisa um pouco... existem regras rígidas, mas aqui as regras são mais fluidas. Aqui é algo mais carnavalesco, mais estético, mais lúdico. Eu acho que isso no Brasil se perdeu. Isso se degradou muito. Os aspectos dionisíacos da psique brasileira se degradaram muito. Então, o Brasil sempre foi um país sensual. As mulheres sensuais, tá? Um país que é conhecido. O sensual se tornou no Brasil pornográfico. E muito degradado, muito brutalizado. Entrópico, né? No funk, nessas empresas aí de prostituição online, tipo Privacy, OnlyFans e tal, que aqui no Brasil explodiu e tal. Então a coisa se degradou. A malandragem, aquela coisa, a malandragem carioca e tal, se tornou uma coisa simplesmente assassina e brutal também. Então isso também se degradou. Então aonde você vai vendo o jeito brasileiro foi para baixo. Uhum. Ele não foi para cima. Sim. Ele só decaiu, ele só decresceu. E eu acho que o país todo foi numa onda de decrepitude, de declínio, que é em todas as áreas. Então, o Brasil não cresce há muito tempo economicamente. É um declínio econômico, é um declínio cultural, é um declínio intelectual, um declínio educacional, um declínio moral. E tudo vai caindo. E isso fica aí a observação para a direita, para os conservadores, para os cristãos e tal. Tudo isso não foi revertido de maneira nenhuma, isso foi agravado pela presença da nova direita brasileira, que está aí há 30 anos crescendo. Pela presença, por exemplo, dessas igrejas todas. O Brasil tem um monte de igreja. O Brasil não é cristão. O Brasil tem um monte de cristão, tem um monte de igreja, tem várias denominações. Cadê? Muitas delas fazem trabalho social com pessoas vulneráveis, e isso é maravilhoso. Muitas delas conseguem entregar algum nível de coesão social. Mas ao lado disso, tem muita malandragem, tem muita picaretagem, tem muita maldade, tem muito uso
da fé e de uma posição sensível que as pessoas têm da vida para se aproveitar delas. Isso não está bom, as coisas não estão legais, cara. E realmente a gente precisa urgentemente, de forma muito imperativa, de uma regeneração moral e intelectual nesse país. Do contrário, eu não sei, realmente não sei qual ponto que a gente vai chegar. Porque a cada 5 anos de Brasil, eu sinto que tá pior. Eu sinto 5 anos, a gente deu mais uns passos para baixo. A música tá pior, a cultura tá pior, as pessoas estão mais burras, elas estão fazendo apostas políticas mais insanas, e aí estão piorando, e piorando, e piorando. Aí depois do Lula, elas vão querer botar quem? A Michelle Bolsonaro? E depois da Michelle Bolsonaro, elas vão querer botar quem? Alguém do PCC? Do poder? Qual é o próximo passo? Wilber, seja bem-vindo ao nosso primeiro clube da noite. Obrigado, viu? Valeu. Vai receber 2 valetes, hein? A valete do Senna e a valete do próximo mês, tá? Que já tá na gráfica. Ricardo, é exatamente isso. O que acontece nas igrejas, e assim, eu brigo a respeito disso há muito tempo, né? Imagina. Porque eu me converti já um homem adulto e eu já lia muito e tal, né? Então, eu quis entender a coisa toda. Então, eu sempre fui muito intolerante com esse tipo de papagaiada, assim. Então, tem desde o picaretaço mesmo, até aquele sujeito, assim, que começa na boa vontade, mas ele também não tem lá muita instrução, não tem lá muito tal, mas de repente, ele é uma pessoa carismática, fala bem e tal, e começa a angariar um rebanho, e aquilo começa a custar, começa na garagem da casa dele, aí começa a ficar cheio, aí ele tem que alugar um lugar, né? Aí custeia com as pessoas, aí começa a encher, porque ele fala bem, porque ele é carismático, aumenta mais um pouco, tem que alugar um outro lugar maior. E aí tem que ter alguém para cuidar das crianças. Aí que não sei o quê. Aí de repente falam para ele, mas você não quer ficar tempo integral? Porque até então ele trabalha. E ele é pastor da igreja e também trabalha. Aí você não quer ficar tempo integral? Aí ele fala, mas eu vou largar meu trabalho? Vai, né? A gente arruma um salário e tal. Aí ele larga o trabalho, passa a ser só pastor. Aí ele começa a viver daquilo. Aí aquele negócio se torna a sobrevivência dele. O meio de subsistência dele é a igreja. Então, aí, meu amigo, ele começa a fazer tudo para manutenção daquilo. Vira um business, vira uma empresa que ele tá preso ele tem que manter um público fiel lá, uma determinada quantidade de pessoas que vão contribuir mensalmente, porque o salário dele, o aluguel dele, não sei o que, tudo depende daquilo. Então ele não vai poder mais falar qualquer coisa, porque se ele falar uma coisa meio, aí afugenta as pessoas, vão embora. Então ele tem que ficar, né, cercando o povo e falando aquilo que eles querem ouvir. Então ele não instrui, né, mesmo porque ele também não tem muita instrução. Então acaba virando uma bola de neve aquilo lá, desculpa, porque tem igreja que chama bola de neve, mas enfim, vai virando um troço. Tem esse caso que eu acho que é uma imensa quantidade de igrejas vive assim, mas tem o picaretaço, tem o aproveitador, tem o cara que entende que aquilo ali é um meio de ganhar dinheiro. Essas pessoas acreditam em Deus? Eu acho, é difícil dizer que elas não acreditam em Deus. Eu acho o seguinte, eu acho que, né, falando cristamente, né, falando como um cristão, eu acho que a situação, o Kierkegaard fala um negócio assim, fala assim que o pecado ele vai se instaurando na gente, que chega uma hora que o negócio está tão entranhado que a pessoa só tem um lampejo de e pum, comete o próximo. Então ela já não consegue mais resistir. Ela até acredita em Deus, ela até sabe que ela está fazendo errado, mas ela está de tal modo enredada naquilo que ela não consegue mais largar. É meio um vício mesmo. É como se a consciência da pessoa ela se obscurecesse de tal maneira que ela só consegue em alguns momentos perceber que tem algo de errado, mas ela tá tão frágil. A consciência tá tão assim que vem o pecado, já era, captura. O Kierkegaard fala que é no momento que você tá prestes a cometer um outro, né? E você tem aquele... foi, já era. Putz. E é meio assim, eu acho. Eu não vou dizer, não acredito em Deus. Eu até acho que essas pessoas acreditam. Mas elas estão tão tomadas pelo pecado, pelo mal que há nelas, que elas não conseguem mais resistir. Se tornam... soberba também, né? Quando eu ouço algum desses pregadores famosos aí, que eu não confio, eu sinto que eles são muito soberbos.
Eles acham que eles têm uma graça especial, que eles são pessoas muito especiais. Sim. Que sem eles as coisas não acontecem, que eles estão no centro das coisas. Eu sinto que há essa empáfia, sabe, de achar. E na verdade não tem nada a ver, né? Mas você imagina um sujeito... Sim, eu sei, que fala pra muita Exatamente. gente, as pessoas chegam não e tem ficam como. naquela adoração. Oh, blá blá blá. Ah, quero pegar o lenço que tem o suor. Ah, cara, aí vai virando Entendeu? E aí é aquele negócio, até falei isso aí. Onde foi? Mas no mais íntimo da pessoa, ela sabe que ela tá errada. Porque Sabe. é óbvio sabe. que, por exemplo, o sujeito que faz o milagre, de fato, ele sabe que ele fez o milagre. O cara que não faz o milagre, ele sabe que ele não fez o milagre. E assim, isso é impossível que o cara não perceba que tem uma diferença. Sim. Eu falei no meu vídeo da Valete, né, sobre Jesus e a questão política e tal. Sim, não é à toa que Jesus personifica a riqueza, né? Ele dá à riqueza um status divino. Então você não pode servir a dois senhores. Você serve a Deus ou você serve a Mamon, ou as riquezas. Cara, isso é muito, né, simbólico disso. Assim, ó, olha, esse troço é uma força muito poderosa. Muito poderosa. Então, ou Deus te controla, ou esse troço te controla. E assim, esses caras todos, eles acabam se deixando controlar por Mamon, pela riqueza mesmo. E aí já foi, né? Aí é complicado. Então o Brasil padece muito disso, né? E como a ideia que circula por aí é que os evangélicos estão crescendo muito, então quer dizer, estão crescendo em quantidade, mas não em qualidade, né? Esse é o problema. E aí acabam caindo nas mãos de políticos, como aconteceu agora, né? Nos últimos anos aí. Todos os grandes pastores e uma parcela considerável dos evangélicos brasileiros estarem completamente inebriados por um homem, né? Por um político, né? Um político de baixíssimo nível, um político que professa um cristianismo de fancaria, de mentirinha, né? E as pessoas ficaram completamente inebriadas por ele. Eu acho que vão ficar mais ainda se for a Michelle a sucessora. Você já pensou? Nossa senhora. Então, assim... Isso seria uma tragédia tamanha, porque eu acho que ela vai fazer um mal tão grande ao cristianismo no Brasil se ela for. Porque ela vai colocar, assim, 100 vezes mais intensidade nesse lado, porque eu acho que ela é uma evangélica de fato, que Bolsonaro não é. Então eu acho que ela vai com muita sede, se ela for sucessora de Bolsonaro. Ela vai querer transformar o Brasil num país... Um evangelistão. Um evangelistão, onde eles comandam, onde as igrejas estão e não sei o quê. E isso vai se associar, se isso acontecer, isso vai se associar à história do cristianismo do Brasil, né? Porque o Bolsonaro já está associado. Sim. Bolsonaro é um episódio que vai ser relembrado pelos historiadores no futuro sobre como a igreja cristã brasileira se ajoelhou perante um cara aí. Isso, entendeu? Um cara que teve coisa de joia aí da Arábia, que tem uma família toda torta, que tem possíveis envolvimentos com milícia, ou seja, um cara todo torto, todo escroto. E isso aconteceu, e isso tá nos anais da história do cristianismo brasileiro. Quem quiser que aguente aí. É isso, pessoal, temos um clube, vamos entrar no clube, né, mais 4 clubinhos aí pra gente fechar essa sexta-feira bem, assim, lembrando que vocês vão receber 2 valetes, tá? A valete do mês, que já tá na gráfica, que é essa aqui, e a valete do Senna, né, que é a do mês, né, as duas estão meio parecidas, vão sair mais ou menos no mesmo mês, é que agora a gente já entrou em julho, né? Então essa é a de junho e essa aqui é de julho, tá? 2 valetes, tá? De brinde pra você. E entrando no clube você tem acesso, não só às 2 valetes que você vai receber de prêmio, mas só assim de brinde, mas um universo de coisas, né? O Clube MBL é uma coisa assim assombrosa de conteúdo, né? Só de páginas e de relatórios são mais de 5.000. Você não vai dar conta disso em um ano. Você vai ter que fazer um compromisso de consumir aquilo e se atualizar e tal. Toda hora tem notícia, toda hora tem análise.
No dia inteiro os caras estão mandando coisa lá, o Panelli, o Orlando, o próprio professor Ricardo tem lá o Pergunte ao Filósofo. Vou gravar mais um aí próxima semana. Então tem o Pergunte ao Filósofo, tem uns negócios bem legais lá. Tem entrevistas, uma entrevista minha com o Pedro Palota, recente, que eu fiz, do Space Orbit, falando sobre Elon Musk, corrida espacial e tal. Tem muita coisa legal mesmo. Então, assim, é um passo de generosidade, de conhecimento, de ajuda pra gente, porque você pode achar que pra você é pouco, assim, 30 conto por mês, mas pra gente significa muito, porque cada 30 reais desse aí, que vai juntando, a gente paga as contas. Paga a conta de luz, paga a conta de água, paga os funcionários, as pessoas que trabalham aqui, né, os colaboradores aqui, me pagam, paga tudo. Né? Então é essa grana aí, não é grana do George Soros. Então, né, entre no clube aí para ajudar a gente e para também ter acesso a tudo isso que o clube oferece. Né? A gente não está pedindo para você doar dinheiro, a gente está pedindo para você fazer um compromisso de generosidade e de conhecimento mesmo, né? De tentar se instruir melhor e se aprofundar mais e para estar mais próximo da gente também. Né? Uma coisa também, o pessoal tá aqui mandando abacaxi, falando da menina que traiu o cara, não sei o quê. Parem com isso. Pô, nós estamos falando aqui que o Brasil tá zoado. Exatamente. Isso. Vocês estão nessa? Parem com isso, cara. Esse também é outra coisa. Porque agora, nossa, agora os jovens criaram. Isso aí não é só o Brasil, o mundo inteiro. A mania do exposed. Aí vai na rede social, aí foi traída, expõe um monte de conversa. Aí começa uma baixaria da zorra. Aí todo mundo fica fazendo fofoca. Aí fica fazendo meme. Aí quem comeu quem, não sei o quê. Isso aí, cara, isso é mau costume, isso é fofocaria dentro da internet. Sabe, antigamente não tinha aquelas velhas fofoqueiras que ficava abelhuda pela janela, vendo o que todo mundo tava fazendo. Tá? A literatura brasileira tem descrições engraçadíssimas. E tem a velha da praça, né? A famosa. Exatamente. Agora, isso se disseminou nas redes sociais. Todo mundo meio que virou velha fofoqueira pra ver qual é o último escândalo do momento, o que estão fazendo, quem pegou quem. Saiam dessa, não procurem saber dessas merdas, não vejam, não deem pelota e não fiquem comentando. Sim, próximo. O que temos aí, Saf? O que é isso aí? Você mostrou um anterior, porque tem. Agora tem esse porque aí. eu ia puxar sobre a Michelle, né? Porque eu tava pesquisando e tinha achado isso aqui. Ih, rapaz, isso aí é deprimente. Pode botar o fone que ainda vai ter um outro react. Mas eu só queria relembrar. Todas as lives do MBL me fazem sair daqui acabrunhado. Eu quero boas notícias também, pô. Tá complicado. Boa notícia seria entrar no clube. Mora no Brasil. Não tá tendo muita boa notícia, não. A melhor notícia de todas, seria entrar uns clubinhos hoje pra gente terminar essa live bem. Mas a única boa notícia é essa. O que tem de boa notícia? Essa boa notícia que você vai ter, Ricardo. Fora isso aí, que eu tô esperando é essa, né? Mas tá difícil. O pessoal não tá querendo, não. Eles querem ficar fofocando, falando da vida de todo mundo, mas não querem, né, chegar junto.